Ele conhece Brasília em detalhes, seja porque adora explorar a cidade em sua moto, seja porque convive de perto com os bastidores das negociações políticas mais importantes do país. Ele vive aquela Brasília que respira poder e nela tem a importante função de buscar decisões conjuntas para o Brasil. Luiz Eduardo Ramos é o articulador político do governo Bolsonaro. Desempenha a missão desde julho, quando assumiu o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Tem o desafio de abrir diálogo com as mais diferentes ideias e opiniões que circulam pelos corredores do poder. É a partir dessas conversas que os caminhos se abrem para a aprovação de propostas no Congresso Nacional, vindas do Poder Executivo. A habilidade para a negociação ele desenvolveu nas mais de 4 décadas que tem de exército. É general 4 estrelas e, antes de entrar para o governo Bolsonaro, estava à frente do Comando Militar do Sudeste. Na nossa conversa, o ministro Ramos conta os bastidores de negociações vitais para o sucesso do governo. O Impressões desta semana veio conhecer um pouquinho dos bastidores das articulações políticas feitas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente veio conversar com o ministro que é responsável por essa área, Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República. Muito obrigada, ministro, por nos receber aqui no seu gabinete para esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de ter esse privilégio de estar nesse programa Impressões. Eu tenho valorizado muito o trabalho da EBC. A qualidade tem sido muito destacada e eu me sinto muito feliz de estar podendo participar nessa conversa, nesse bate-papo. O prazer é todo nosso. A gente quer conhecer um pouquinho dessa articulação política que é feita, esse trabalho que o senhor desenvolve, que o senhor está no governo há 6 meses, né? 6 meses, vai fechar 6 meses. Vai fechar 6 meses. Quais foram os maiores desafios nessa jornada aí? Olha, é interessante, eu aproveito a oportunidade. Muita gente pergunta, né, por que o presidente da República, que é um amigo há 46 anos, ele me colocou nessa missão. É porque é muito amigo. Não, o presidente primeiro é uma pessoa que tem uma experiência política enorme, ele sempre fala 28 anos no Congresso, e ele, como nós estávamos conversando agora há pouco, ele me acompanhou, né? Então eu vou dar um panorama bem rápido. Ao longo da vida eu passei por determinadas funções e missões, né, que foram me dando um cabedal e foi me preparando, sem eu saber, como eu disse, agradeço a Deus isso, para ser, talvez, o ministro da articulação. Um exemplo, eu fui adido em Israel. O que tem a ver isso com a articulação? Eu, durante o meu trabalho lá, aproveito para divulgar, porque é um orgulho muito grande, nós tivemos que evacuar 2.000 cidadãos brasileiros que viviam no sul do Líbano, descendentes e tal. Então, o que era isso? Eu tinha que articular, negociar com a Força Aérea Israelense, porque o deslocamento desses brasileiros no sul do Líbano para a Síria, na época, e virem para o Brasil, era por meio de ônibus, e o Hezbollah, na época, também transportava suas tropas de ônibus. Posteriormente, eu fui general no Haiti. O João Heleno também foi, né? Até uma característica interessante. O João Heleno é paraquedista, foi no Haiti, eu também, o Floriano, que está nos Correios. Mas vamos lá, no Haiti, novamente, em várias situações, inclusive com órgãos não governamentais, direitos humanos, de novo, negociação, debate. Posteriormente, Copa do Mundo e Olimpíada. Não preciso falar as dificuldades que você enfrenta. O presidente foi acompanhando isso tudo. Eu estava em São Paulo, comandando São Paulo, que nós estávamos há pouco falando, é o estado que tem um peso estratégico, político, econômico. Você estava no Comando Militar do Sudeste? No Comando Militar do Sudeste. Vivenciei a greve dos caminhoneiros, novamente greve dos caminhoneiros, negociação, dificuldade. Então, essa experiência ao longo da vida, e mais a confiança que eu me orgulho muito que ele tem em mim, eu tenho dito, né, para mim, ele é o líder, é o comandante da minha patrulha, ele me colocou nesse trabalho que, ao final de contas, é na área política, mas também é superar desafios, é debater, é buscar pontos convergentes onde às vezes não existe. E quais foram esses desafios? O meu primeiro desafio foi os congressistas, principalmente deputados, senadores, eu confesso, tive mais facilidade. Eles entenderem que o que eu mais ouvia, não que me magoou, pelo contrário, com tudo isso que eu passei, eu estou acostumado a ouvir críticas das mais variadas. Não, ele não é do ramo, ele não conhece isso, ele foi só assessor parlamentar, ele não entende. Então, para mim, o primeiro desafio foi entender, os parlamentares entenderam que eu queria fazer o meu trabalho, de uma maneira bem sincera, de uma maneira eu sempre digo, meu nome é Ramos, ao contrário é Somar.
Então eu vim construir soluções. Teve um balanço recente do presidente da Câmara, dos deputados, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois falaram, olha, a negociação, a articulação política do governo melhorou muito no segundo semestre, a gente teve aí uma certa dificuldade no primeiro, melhorou, quer dizer, foi com a chegada do senhor. Né? O que o senhor fez para ter esse reconhecimento? Qual foi o caminho ali para quebrar esse primeiro momento que o governo teve? Não combinei esse bate-papo, mas fico muito feliz, você está sendo muito preciso em alguns pontos importantes. Eu comecei preocupado em dar continuidade ao trabalho do ministro Onyx. Segundo, mostrar que a minha maneira sincera, transparente, pessoal, isso não é que me chateia, ele gosta muito de contar piada, brincar. Olha, eu sempre digo o seguinte, se eu estou fazendo o que eu gosto e eu me sinto o que eu estou fazendo realmente, eu fico feliz. Tem uma expressão que eu usava com meus soldados, quem faz o que gosta está sempre de férias. Então eu comecei a implementar uma maneira direta, outros eles ficaram assustados, eu ia muito lá. Acho que o ministro Onyx, como ministro da Casa Civil, além da articulação, tinha vários outros a fazer. Então eu ia lá, estou indo. Presença constante. Então apareço no plenário, o pessoal se assusta, né? E eu me sinto bem. Me lembra a época de coronel. Então esse início, eu buscando mais esse contato direto, porque eu recebi algumas orientações, não, Ramos, você é ministro não pode ir no Congresso, se for o caso, chama o parlamentar. Eu falei, é negativo. A sua tática foi se aproximar. Não, me aproximar, conversar com eles, ir no gabinete, no Senado, tenho ido muito lá. Eu acho que a primeira providência minha foi mostrar, não digo nem humildade, pelo contrário, mas eu queria estar próximo deles para poder dizer assim, ó, eu quero participar dessa construção de um novo país, de melhorar as relações com o Congresso. Eu falei na minha posse, né, que eu me sentia, o presidente tinha me dado no dia 4 de julho, que o presidente tinha me dado um presente, né, de poder ser o articulador, a ponte entre o Executivo e o Congresso. O Congresso vem de uma tradição de governos anteriores de fazer um presidencialismo de coalizão, que foi uma escolha que o presidente Jair Bolsonaro não fez. Ele não tem aquela base fixa, a negociação é uma negociação diferente. Aí, como é que se chega para trabalhar num novo modelo, a diferença e principalmente para os parlamentares, né? Como é que foi essa relação nova nesse modelo que o presidente Jair Bolsonaro trouxe para o governo? Não, primeiro temos que falar várias vezes, né? A coragem moral que ele teve, porque ninguém acreditava que ele não ia fazer o presidencialismo de coalizão, ou seja, Ministério A para o partido tal, Ministério B para outro partido. Ele não fez isso. Isso causou, primeiro, promessa de campanha, não vai cumprir. Ele cumpriu. Isso causou já uma certa, não vou dizer adversidade, um certo, assim, uma dificuldade inicial no relacionamento. Posteriormente, isso foi superado. E aí nós tivemos que começar a trabalhar, porque não é crítica, mas o partido anterior, vamos dizer, o outro sistema, o ministério lá era de um partido. Esse partido, ao ter o ministério, com todos os cargos que recebe, que a gente brinca, né, porteira fechada, ficava fácil, tal projeto é para aprovar. Como isso hoje não tem, a gente tem que convencer pelas lideranças, é uma coisa que eu queria destacar, agradecer ao presidente Rodrigo Maia e ao presidente Davi Alcolumbre, que eles me abrem as portas para que eu possa conversar com os líderes. Então é mais nesse contato da gente convencer a importância, de mostrar a necessidade de aprovar aquilo ali. Tem alguma parte da articulação que é previsto de cargos. O pessoal fala, toma lá da cá. Não é toma lá da cá. Mas muita gente fica fazendo crítica, dizendo que o presidente está liberando emenda para conseguir voto. Como é que o senhor responde a isso? Se não é tomar lá da cá, como é que a gente explica? Olha só, a emenda, o pessoal falou da reforma da Previdência. Isso. A reforma da Previdência ela foi aprovada, acho que em agosto ou final de setembro. E as emendas elas foram pagas ao longo do ano, estão sendo pagas ainda. Nós não estamos tendo nem sessão no Congresso. Então, eu encaro como o seguinte, é uma ferramenta democrática republicana e que é para atender as bases. Só para a gente deixar bem claro mesmo, esclarecer para ninguém ficar com essa dúvida, qual é a diferença desse momento republicano de ceder as emendas para aquele outro tomar lá da cá, só para a gente fazer a diferença? Nós temos hoje ferramentas que nós podemos acompanhar que isso está sendo executado. Outra coisa comentar, mas durante a aprovação teve um pique de pagamento de emenda. Sim, isso foi falado. Todo ano tem no meio do ano, é dentro do processo de arrecadação. Vamos acompanhar agora em 2020, não vai ter reforma da Previdência, né? E vai ter esse pique. Tem muitos desafios para 2020, tem uma fila de assuntos. Como é que é definida essa fila de assuntos? Tanta gente querendo conversar sobre. Olha só, primeiro me perguntaram já um repórter,
O que eu vejo ano que vem como desafio? Primeiro, a reforma tributária. Eu participei cerca de uma semana atrás, uma reunião muito produtiva com o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o líder do Congresso, Fernando Bezerra, acho que o senador Roberto Rocha, pessoal que está voltado para a reforma tributária. E já decidimos, eles nomearam uma comissão especial. A reforma tributária, ela é fundamental, ela é o complemento da reforma previdenciária. Então, o primeiro desafio será a reforma tributária. Nós temos já, encaminhamos ao Congresso, o Pacto Federativo, né? Temos a reforma administrativa. Agora, qual é o grande gargalo ano que vem? Eleições municipais. Sim. Nós temos mais ou menos até julho. E outra, eu tenho afirmado aí, aproveito essa oportunidade, a minha esperança é que o ano de 2020 vai ser mais sereno. Vai ser até porque já nos conhecemos, eu como articulador, o Congresso já tem uma expressão mineira, né? No andar da carruagem, que as melancias vão se acertando, né? Então eu tenho quase absoluta certeza que nós temos um relacionamento mais sereno e mais produtivo, mais do que foi em 2019. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo, porque tem muito assunto para a gente esmiuçar no próximo bloco, que tem muita coisa para 2020, coisas que estão pendentes ainda desse ano para o ano que vem. A gente quer saber como é que vai ser essa articulação do governo para o próximo ano. É depois do intervalo. A gente está de volta para uma conversa com o ministro Luiz Eduardo Ramos para falar aí dos desafios. A gente falou de desafios para 2020, reforma tributária, tem uma lista grande. A gente, inclusive, mencionou a eleição. Como é que o senhor está se preparando para essa negociação de um ano mais curto, de um ano com medidas que envolvem interesses de estados que vão ter eleições, né? Como é que vai ser a articulação para ver se as coisas andam em 2020? O tempo vai ser o senhor aí de todas as ações, né? Nós temos, considerando o retorno, os parlamentares começam a chegar em fevereiro, por isso que essa comissão já criada pelo presidente Alcolumbre e Rodrigo Maia foi importante, e iniciar já as tratativas. Também não adianta acelerar o processo. O presidente, ele não impõe nada ao Congresso, ele tem uma característica, isso não é porque eu estou ministro ou porque seja amigo dele. Ele foi parlamentar há 28 anos. Às vezes eu falo com ele mesmo fala, Ramos, é o Congresso decide, o Congresso, a gente manda um projeto, ele mexe, é democracia. Tem país aí fora que é ditadura, é muito fácil, vamos aprovar o projeto, levanta a mão, está aprovado. Então nós vamos focar muito na reforma tributária, que é necessária, eu não sou economista, né? O que eu sou igual o presidente, Poço de Ipiranga que conhece tudo. Se me perguntar coisa de saltar de paraquedas à noite, mergulhar, andar de Harley Davidson, eu conheço. Mas economia eu tenho noções, mas pelo que o ministro Paulo Guedes tem colocado, ela é fundamental. É um cipoal de impostos, dificuldade que acaba impactando, né, na economia do país e no cidadão. Será um desafio maior ainda do que a da reforma da Previdência? Olha, é difícil avaliar, mas eu creio que porque a Previdência mexeu com as pessoas, né? A tributária, ela vai, além de mexer com as pessoas, vai mexer com estados. Cada estado, o Brasil é um continente, né? Cada estado tem o seu interesse e com regiões de nível de economia completamente diferente. Você tem a região sul do país, que eu já servi lá e morei, e tem do Nordeste, que aliás eu sempre falo, minha família, a família de meu pai é do Nordeste. Tem a Amazônia com seus vazios demográficos. Então a gente tem que ter a consciência que são cenários bem diferentes em tudo, na geografia, na cultura e também nessa parte dos impostos. E a Previdência passou, mas ainda tem a PEC paralela andando no Congresso, ela está né? andando. Como é que está a negociação? Há várias versões, né? Que ela está devagar, que ela vai demorar para ser aprovada. Aí que eu digo, 2020, é importante a PEC paralela? Claro, para completar a reforma da Previdência. Mas a tributária, se colocar as duas, qual que será dado mais importância? É o Congresso que vai responder. Tem alguma que seja a prioridade do governo entre essas duas? Concluir a PEC paralelo vai na reforma tributária? Eu uso dizer que vai ter um impacto mais rápido a tributária, né? Mas não podemos também esquecer a paralela. Nessa rotina de negociação,
que o senhor tem com os parlamentares. A gente comentou no começo do primeiro bloco que, inclusive, as duas casas elogiaram essa articulação política, mas ainda tem ali umas coisinhas para resolver. O que o senhor fala de dificuldade? Sempre tem eu ali, acho né? até, não vou dizer engraçado, eles não me conhecem, né? Eu sempre falo o seguinte, como eu disse no início, olhem por onde eu passei, né? As experiências que eu tive, mas às vezes a gente chega a alguns deputados de peso, até líderes, né? Eles às vezes se testam, né? No bom sentido, né? Vamos ver, né? Realmente se esse ministro ou general é só militar. E a gente vai com muita calma. Eu sou muito do diálogo. Eu não sou de conflito. Passei por algumas dificuldades. Recentemente tive uma reunião com o presidente Rodrigo Maia, com os líderes dos partidos. Eu não gosto desse termo centrão. Eu gosto de partidos que estão alinhados com as mesmas pautas, os mesmos valores. E foi uma reunião tensa, eu confesso. Mas por isso que as pessoas, né, elas tipo assim, elas vão colocando pontos de vista de uma maneira, às vezes, muito incisivas, mas eu respeito, porque a maneira, como eu falei, eu prefiro ser construtor de pontes. Porque é o seguinte, existem pontos divergentes aqui. Existem aqueles que implodem as pontes, ou não querem de modo nenhum que haja essa ligação. Eu quero ter o privilégio, eu quero ter a alegria, até a honra, né, a felicidade de ser o elemento que construiu essa ponte, que conseguiu esse diálogo. É isso aí que, para mim, é o mais importante. E só a gente falando ainda de um pouquinho das dificuldades, tem uma medida provisória que o presidente lançou agora, que é da Verde Amarela, para geração de emprego, né? Para pessoas mais jovens, isso. E aí eu já ouvi nesse balanço de fim de ano o pessoal lá no Congresso falando que, olha, passa, mas tem que tirar algumas medidas. E aí quando chega nesse momento, como é que está essa negociação? A gente insiste, o senhor insiste nesse ponto, cede, vai para frente para o projeto andar? Olha, nessa articulação, primeiro, ouvi muito, e não só os congressistas, ouvi setores da sociedade, eu ouço todos, né? Recentemente aqui, até hoje, nesse mesmo jornal, eu vou reclamar com o deputado, meu amigo, o deputado Paulinho da Força, que me conhece há muito tempo, eu gosto muito dele. Eu fiz uma reunião há cerca de 3 semanas com, aqui o presidente sabe, mas com a liderança da CUT, da Força Sindical, da UGT e tal, e disseram que hoje, que alguém dessas centrais disse que não há diálogo com o governo. Pô, eu recebi eles na minha sala. Mas, como eu digo, quando há esses pontos, primeira coisa é a gente procurar, com argumentos, conversar, dialogar, mostrar números com fatos. Às vezes, num embate muito forte, a gente tem que ceder, o que eu digo. Duas posições antagônicas. Se ninguém ceder, continua o vazio. Tem uma expressão usada, eu fui observador militar na Bósnia durante a guerra, eu aprendi isso. Dizem duas pessoas falando. Quando vai aumentando o tom de voz, é como você vai colocando tijolos. Você vai construindo um obstáculo, no final tem um muro, você falando, berrando com o muro e o outro lado berrando com o muro. Então, o senhor espera aí um diálogo para resolver essa situação, sem diálogo não chega a lugar nenhum. Por falar em diálogo, o presidente Jair Bolsonaro, que é muito seu amigo, gosta muito de falar e às vezes tem uma espontaneidade muito ímpar. Ele é assim. Atrapalha um pouquinho nessa articulação que o senhor faz? Vamos olhar o passado. Deputado Jair Bolsonaro, eu considero a figura de linguagem mais representativa. Ele era um boxeador, num ringue, sozinho, com a torcida gritando contra ele, e ele sozinho enfrentando a esquerda. Sozinho. Uma luta renhida, desigual. Muitas das vezes achincalhavam ele, falavam besteira para ele, e ele não cedia. Tá? Então, 28 anos nessa situação. Aí agora ele é o presidente da República. Eu até falo assim na figura de linguagem, espero que ele não fique bravo. Botar ele numa mesa, sentado, com um tabuleiro de xadrez, e querem agora que ele seja, com plumas, ele jogue xadrez. Vamos olhar, ele nunca foi. Eu sempre digo o seguinte, ele não tem o linguajar de diplomata. Ele não fez Rio Branco, ele fez a carreira dele sozinho como um lutador de boxe. Ele não frequentou Harvard. Ele, apesar de ser muito inteligente, ele fez o curso da Academia Militar, passou por um concurso dificílimo, que eu te falei, mais de 50 mil para 30 vagas. Ele não fez Harvard, ele fez a mãe, fez Exaó e a história de vida dele. Então, querem o quê? Que nem na ONU. Ele foi Bolsonaro no discurso da ONU, que aliás foi um senhor discurso. E ele age dessa maneira. Ele tem essa impulsividade. Agora, que eu sempre falo é o seguinte, fale o que quiser. Agora, ele é sincero,
ele é honesto e fala o que pensa. Eu prefiro do que o cara chega, não, tá tudo bem, né? Alguns ex-presidentes, tá tudo bem, no outro dia tá tudo errado. E é uma amizade, né? Inclusive, vocês saíram juntos para comprar uma moto esses dias, não foi? Mas eu quero deixar claro, dar o meu testemunho, que não fui eu que incentivei ele a comprar a moto. Ele sempre teve moto. Tem fotos e tem até, na época que ele era capitão, ele tinha, acho que é uma trail na Brigada Paraquedista. Ele gosta de moto. É um relax, é um hobby, é uma terapia para quem gosta. O senhor, inclusive, gosta muito. A gente foi acompanhar, o senhor chegou de moto aqui, né, no Palácio. Eu tenho desde garoto, eu já era cadete, meu pai me deu. A moto, para mim, ela é um prazer, uma paixão que eu tenho. Eu falei, a minha família, a minha carreira, meu trabalho, a minha profissão, né, que eu sou paraquedista, e a Harley Davidson, que é a moto, né, que eu gosto. Mas eu fui comprar com ele para acompanhá-lo. A decisão foi dele, o tipo da moto foi ele que escolheu e tem passeado lá. Já que o presidente costuma passear sempre de comboio, mas né? eu estou vendo para ver de vez em quando a gente com um esquema de segurança, lógico, poder dar umas voltas por aí. E esse sua paixão pela moto, o senhor falou de outras paixões também. Que mais que o senhor gosta de fazer de moto? Sou paraquedista, né? Mergulho, as coisas minha mulher que brinca, radicais no bom sentido, né? O problema é que agora com 63 anos, né? Eu sou um ano mais novo que o presidente, a gente começa a sentir um pouco, mas eu vejo companheiros meus mais velhos, né? Ainda saltam de paraquedas, andam de motocicleta, de Harley, tentar viver, a cabeça ainda é de quem era mais novo, o corpo é que não ajuda muito. Essa amizade que o senhor tem com o presidente já vai para quantos anos, hein? Eu conheci em 73, como eu falei, né, 46 anos. A gente se encontrou, ele apesar de, como eu lhe disse, ele foi para a academia ao final de 73 e entrou na turma hoje do general Pujol, que é o comandante do Exército. Mas nos encontramos na Brigada Paraquedista, durante a minha passagem pelo Congresso, posteriormente em várias outras situações. E durante a campanha foi um momento, talvez ali de, vamos dizer assim, que fechou o ciclo no bom sentido de uma amizade muito forte. Quando eu estava em São Paulo, comandando o Sudeste, né? E me lembro como se fosse hoje, ele tomou a facada. A facada deixou todo mundo abalado. Eu estava na minha sala, entrou um coronel correndo, falou assim, general, deram uma facada no Bolsonaro. Eu falei, mas não pode, aonde foi e tal? E foi em Juiz de Fora. E as notícias iniciais é que tinha sido um arranhão e tal. E eu liguei para o general que estava lá, né? Tem um general em Juiz de Fora, e aí me assustei, porque ele falou assim, não, general, João Ramos, ele está nesse momento, está aberto, está sofrendo uma cirurgia, ele corre risco de vida. Aquilo foi um baque, né? A gente gosta dele. E aí, no outro dia, isso foi no dia 6. No dia 7, eu estava presidindo lá o desfile, estava lá com o governador na época. Era o 7 de setembro. Né? Era o 7 de setembro, acompanhando pelas informações a chegada dele no hotel, lá no Einstein. E esse período que ele ficou internado lá, eu procurei, lógico, eu entrava pelos fundos, porque eu queria preservar o Exército. Eu não queria que em nenhum momento... tem essa preocupação, a gente faz... Desde aluno de escola militar, o Exército ele é apolítico. Mas eu fui várias vezes lá, vi, né, ele muito, vamos dizer, debilitado, né? E a gente que era amigo, eu procurei ali dar uma força, ficar com ele. É uma amizade que o senhor está agora num posto de articulação, que tem que dar uns conselhos. O presidente ouve? Como é que é essa... Olha, o presidente ele ouve, o pessoal acha que não, mas até a ida do nosso vice-presidente Mourão, eu participei aí nessa conversa com ele. Para a posse lá do ele ouve. Agora ele tem um posicionamento dele. É um posicionamento dele. Ele, quando coloca, se ele está certo, né? Como eu sempre digo, o João Heleno, que uma vez falou para mim, no hospital, nós estávamos com a ideia, então, pela primeira vez eu vou tornar público, né? Havia uma intenção dele fazer um pronunciamento escrito, né? E o João Heleno preparou e outras pessoas, estava bonito o texto, né? Até sinalizando aquele momento de dificuldade que ele pensava no Brasil e tal. Eu fui no hospital, li para ele, ele ficou os olhos marejados. O texto estava muito bonito. E no final assim, mas não vamos publicar não. Eu falei, na época, Jair, nós não vamos publicar. E ele estava certo, porque ia dar uma outra conotação. Então, uma coisa que eu digo para todo mundo, ele tem um feeling político, senão ele não era presidente, né? Que tem que se respeitar. As pessoas podem falar, como eu digo, impulsivo, às vezes fala uma coisa aqui, fora ali, mas a decisão dele, o próprio Paulo Guedes fala isso, estava querendo colocar a reforma administrativa, né? E ele disse, olha, o presidente tem um feeling político e eu respeito muito.
Então, para a gente encerrar, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Conversa. O senhor é um bate-papo bom. Inclusive, só para antes da gente encerrar, o senhor falou que tem um apelido lá no Congresso. Eu perguntei se era Mr. Simpatia. Não, o senhor falou que não. Não é o Mr. Simpatia, mas é de uma boa conversa. Um senador amigo meu disse o seguinte, que às vezes acontece algumas crises e tal, e quando acontece, é interessante, eu aprendi isso na Copa do Mundo, na Olimpíada. Tem situações que o comandante tem que ir para a linha de frente. Não adianta ficar na retaguarda. No momento decisivo, você tem que ir para a linha de frente. Então, quando tem crise, está tendo uma coisa, eu vou lá no Congresso, eu falo com o deputado que quer entrar com a emenda, como foi na reforma da Previdência, ou algum projeto, eu vou lá, eu falo. Aí eles falaram que eu sou surfista de tsunami. Eu falei, mas por que, senador? Foi um senador. Não, porque quando a coisa está começando assim, vem você com a prancha e vai tentando resolver o problema. Ministro, nosso tempo realmente acabou, então eu desejo boas ondas para o senhor. Boas ondas, 2020. Muito obrigado. Em 2020. E obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Quer deixar algum recadinho final só para a gente encerrar? Não, confiar no nosso Brasil, confiar no governo atual, que tem a pureza de propósito, todos nós, né, militares ou civis, que hoje eu sou civil, sou ministro, nós queremos o melhor para o Brasil, um feliz 2020. Eu sou cristão, que Deus possa abençoar todos nós com saúde e que cheguemos, maior desejo, feliz, um melhor Brasil em dezembro de 2020. Se Deus quiser, a gente volta ano que vem então para fazer o próximo balanço, hein? Obrigada, ministro, mais uma vez. Obrigado a você.